Hoje eu quero bater um papinho aqui sobre algumas coisas. Eu ando meio reflexiva esses dias porque eu tô lendo esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sei que quando eu pensei em pegar esse livro pra ler, eu fiquei, nossa, quando você fala sobre influenciar pessoas e como fazer amigos, parece que você tá sendo uma pessoa ruim. Eu só não vou falar dele mesmo hoje, porque eu não terminei, eu tô na metade do livro. Esse livro aqui, ele tem me feito refletir esses dias que eu tenho lido ele, mas eu vou esperar terminar ele pra eu poder fazer um vídeo aqui sobre todos os pontos dele que eu gostei, que eu achei interessante. O assunto de hoje é sobre relações e interesses. Ontem eu tive uma mentoria com um mentor lá no trabalho. A empresa lá faz essa disponibilidade dos estagiários poderem escolher mentores, pessoas que são um cargo mais alto, para poder contar um pouco sobre a sua trajetória ou conversar, enfim, vice-versa, trocar conhecimento. Eu conversei com esse meu mentor sobre como que as relações, independente de qual relação, são trocas de interesse. Quando eu comecei, muitos anos atrás, a pensar sobre isso, eu pensei, eu falei, nossa, isso é muito egoísmo, sabe? A gente querer algo em troca das pessoas. Mas a verdade é que os seres humanos são assim. A gente sempre quer algo em troca. Eu tô falando sobre tudo. Desde amizade, relacionamentos com família ou parceiros, desde trabalho, tudo. A gente tem interesse. E sem interesse, não tem amizade. Tudo a gente precisa ter e querer algo em troca. Eu vou dar um exemplo que eu tive. Eu fui na psicóloga muitos anos atrás e eu falei pra ela que era muito difícil pra mim ver meu pai, mesmo que eu amasse muito ele. E eu amo muito ele, né? Só que assim, é muito difícil. Meu pai mora um pouquinho longe, então eu tenho preguiça. E aí eu também me sinto mal por isso. E eu me cobrava muito de ter que ver o meu pai todos os finais de semana. Tipo assim, sei lá, na sexta-feira, porque minha família ela é meio dividida. Então minha mãe mora em um lugar, meu pai mora em outro, minha avó mora em outro. E eu falava, poxa, numa sexta-feira eu tenho que ver minha avó, na outra, no sábado eu tenho que ver minha mãe, no domingo eu tenho que ver meu pai, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, eu tenho que ver namorada, não sei o que, não. Eu ficava assim, cara, eu tô enlouquecendo. E aí a psicóloga simplesmente me perguntou o que meu pai me dava em troca pra mim ter que dar a minha atenção pra ele. E na hora eu falei, nossa, mas isso é cruel pensar dessa forma. Tipo, meu pai não tem que me dar nada em troca, porque meu pai, ele é meu pai, né? Só que não. Quando a gente convive, vamos supor, é um relacionamento, a gente tá apaixonado. A gente espera que aquela pessoa nos ame incondicionalmente. Aquela pessoa nos dá presente, aquela pessoa nos leva pra passear, aquela pessoa conversa com a gente, aquela pessoa dá total atenção dela. E isso é uma troca de interesses. Porque senão você não se apaixona pela pessoa. A pessoa não retribui, não é recíproco, né? E a mesma coisa com família. Se a família ela não se faz presente o tempo todo, se num aniversário seu ela não te dá uns parabéns, se ela não te dá um presente, se ela não fala, vamos almoçar fora esse final de semana, não tem relacionamento, entende? É muito estranho pensar nisso, porque parece ser meio egoísta, só que não é. Do mesmo jeito que quando a gente tá numa empresa, a gente não é amigo daquelas pessoas porque a gente é muito amigo. Tanto que muitas das vezes quando a gente sai, que a gente já é adulto mesmo, a gente sai das empresas, a gente nunca mais volta a falar com a pessoa, mesmo quando a gente é muito amigo dela, na empresa. Porque ali é tudo uma troca de interesses. É você viver em sociedade, viver bem, se dar bem com o outro. Isso não é falsidade, isso é sociedade, isso é ser humano. É você se dar bem naquele momento para você poder continuar naquela empresa, para você talvez conseguir alguma indicação, para alguém falar assim, nossa, a Letícia é muito legal, ela é muito receptiva, ela me escuta, ela me dá atenção, e aí começa a falar de você e por algum acaso você é efetivado, você é promovido. Então, tudo na vida é por interesse. Isso não significa que as nossas relações são egoístas ou que as nossas emoções são muito utilitárias. O ser humano não é dessa forma. A gente tem interesse em tudo, a gente quer tudo e, além disso,
A gente sempre quer ser visto, a gente sempre quer ser amado. E você pode pensar aí, Letícia, mas existem pessoas que gostam de ser sozinhos e preferem ser sozinhos, né? Não fazem amizade, ficam sempre em casa, só trabalham, vai pra casa, não fala com ninguém, não. Normalmente essas pessoas, elas falam que elas gostam dessa solitude. Eu gosto de estar sozinho, eu gosto de não ter amigos. Não gosta. Pode até gostar, que nem eu gosto às vezes de ficar sozinha em casa, entendeu? Assistir uma televisão, não ter que sair pra lugar nenhum, entendeu? Eu gosto. Só que no fundo, nós somos seres humanos e a nossa raça, eu não queria dizer essa palavra, ela ela necessita ser amada. E amada que eu quero dizer não é, sabe, alguém morrer de paixões por mim. É alguém te dar atenção. É alguém falar um bom dia pra você na rua. Você falar um bom dia pro motorista do ônibus. É você lembrar da pessoa, lembrar do nome dela, lembrar do aniversário dela. É você chamar aquela pessoa para um café, para um almoço, ou sair à noite. É você dar presentes. Porque assim, cada pessoa, e entra em outro ponto, que cada pessoa gosta de dar coisas diferentes. Então assim, cada pessoa tem seu jeitinho. Mas quando a gente começa a entender que tudo na vida se baseia por interesses, aí leva para um outro ponto que é do livro que eu tava lendo. Que você consegue fazer amigos e fazer com que as pessoas gostem de você quando você dá aquilo que elas querem. Então, quando você descobre o que a pessoa quer, o jeito que ela gosta de ser tratada, o jeito que ela gosta de falar, quando você escuta muito aquela pessoa, você dá total da sua atenção e você não fica falando só de si, as pessoas te acham incrível. E é assim que tem que ser o mundo. Em outra pessoa, não tem sociedade, sabe? A gente não vive. Eu tava conversando até com meu namorado hoje, na hora do almoço. E eu acho que esse é o segredo maior da nossa vida, assim, é equilíbrio. Equilíbrio. A gente começa a visualizar essas coisas, a gente se sente muito mais aberto e muito mais confortável para seguir o que a gente quer da vida, né? Então, o que a gente quer ter interesse agora? Em quem a gente quer? Em que a gente pode? É lógico que quando a balança da vida, ela pesa mais de um lado do que do outro, alguém sempre sai chateado. Então a gente tem que saber quando é que a gente tem que dar, por que a gente está dando, tudo a gente tem que se questionar. Então, será que eu tô dando certo para aquela pessoa? Será que o que a pessoa quer, o que eu tô dando para ela? E assim a gente ir se moldando. Lógico que a gente não vai fazer tudo que o outro quer, porque como eu falei, né, acaba que a balança pesa mais de um lado, mas a gente tem que sempre também pensar no outro, porque eu já conheci muita gente que só falava de si, sabe, só fala de si, só fala de si, e aquela pessoa não tá me agregando em nada na minha vida, porque no final das contas, nós só pensamos em nós mesmos. Quando o outro, ele dá muito dele, mas também não quer nada meu, a gente não se agrada, entende? Então, por isso que eu falei, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que escutar o outro, a gente tem que ouvir, a gente tem que aceitar a opinião, a gente tem que viver, conviver, entender. E a gente também tem que receber isso, né? Então, como eu falei esses dias nesse canal aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas questões humanas. Eu não fico pensando nisso o tempo todo na minha vida, mas quando eu leio um livro como esse aqui, meu coração fica cheinho.